Muito boa noite. Aqui é Luiz Henrique. Eu sou a pessoa que vai ajudar vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre as histórias desse time que a gente colocou aqui para alegrar a nossa noite de terça-feira. É com um enorme prazer que eu posso agilizar esse processo, certo? Nós temos aqui um time de bastante peso e vocês tiveram algum tempo para conhecer esse pessoal nas nossas redes sociais, no LinkedIn, né? Com algum tipo de curiosidade, vocês vão receber aqui durante essa transmissão várias informações. Todos os nossos contatos vão ser disponibilizados. Vocês podem nos achar sempre pelo site da Bluesoft e também pela ACAT. Então, vamos trazer o pessoal. A proposta é que a gente se divirta falando sobre os nossos eventuais tropeços, lições aprendidas. A gente nunca deve falar sobre falhas, né? Mas a gente tem falhas, a gente tem tropeços, e acho que vai fazer todo sentido nós podermos compartilhar com vocês algumas das nossas falhas e que isso sirva de lição para que a vida nossa, né, nesse processo de internacionalização seja sempre mais fácil, um pouquinho menos difícil já está bom. A gente vai, ao final dessa transmissão, falar um pouquinho sobre algumas coisas que a Bluesoft tem feito junto da Fundação Dom Cabral. Lívia, Henrique e eu falaremos um pouquinho mais sobre esse grande passo que a Bluesoft vai proporcionar para as empresas associadas. Não perca, fique conosco até o final da transmissão e vocês vão ter aí novidades chegando. Então, vamos trazer o pessoal para conversar, para eles se apresentarem e, em seguida, vamos dar a eles a voz e o microfone para compartilhar um pouquinho dessa experiência que eles têm para nos dividir. Vamos lá, então. Rafael, Antônio, Lívia, João e agora, por último, Henrique. Vamos lá. Está todo mundo na área, sejam todos bem-vindos. É um enorme prazer poder fazer parte desse processo. Já fiz uma pequena introdução, deixa eu comentar aqui a tela. Vamos obedecer uma regra simples. Eu acho que ladies first, né? Sempre. Lívia, quem você acha que deveria começar a falar? Eu achei que você... Não vai ser ela que vai falar, ela que vai... Pois eu achei que ele falou ladies first. Vamos lá, Lívia. O que você acha que seria legal começar a escutar? Escolhe alguém aí e dá um tiro. Vamos criar um critério, então, né? A ordem alfabética. Muito ferrou, Antônio. Antônio deve estar já acostumado. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Quando o Antônio fala, né, a gente sai, fica só o Antônio e, eventualmente, se quiser fazer algum tipo de interação, vocês vão estar aqui embaixo para mim, levanta a mão que eu ponho você para conversar com o Antônio, beleza? A gente não tem aqui uma coisa rígida, é um bate-papo em que a gente vai poder, né, somar. Porém, eu acho que seria legal a gente ter um tempo, mais ou menos. Vamos colocar entre 5 e 10 minutos, né, para expor. Se você quiser colocar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais, não tem problema. A gente tem uma janela de aproximadamente 1h30, mais ou menos, beleza? Então, vamos lá. Eu vou botar o Antônio para falar e, se vocês quiserem, é só levantar a mão aqui e a gente passa a interagir. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Ou Luiz, qualquer coisa, tu deixa a gente pequenininho num canto, se for necessário. E... Até para a gente poder sacanear ele, né? Isso, fazer umas perguntas cabreiras aí para ele. O mais legal aqui vai ser poder sacanear um coleguinha, né? Vai ter para ler também, né, Rafa? Aí. Opa, então vou eu começar a falar, não, né? Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer aí o convite. Esse pessoal, meu nome é Antônio, sou da Qualitim, Balneário Camboriú. Falar um pouquinho das vergonhas que a gente já passou aí no nosso processo de internacionalização.
Só dar um contexto, né? Primeiro, assim, a Quality é uma empresa de software, software para gestão da qualidade, é um sistema, um SaaS, então o cliente conhece a Quality pelos canais digitais todos, a gente tem alguma participação em evento, presencial, tudo mais, o nosso negócio é todo internet. E foi daí que a gente tirou a oportunidade de internacionalizar a Quality. Vou já comentar um primeiro caso. Eu participei de uma live recente com o pessoal da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e tive a oportunidade até de comentar já de uma primeira falha nossa aí bem interessante, numa primeira ação de internacionalização da Quality. Nós decidimos que íamos atender a América Latina, e a América Latina, primeiro erro nosso ainda, achar que a América Latina era uma coisa só, mas eu acho que o nosso negócio mesmo foi que a gente achou que falava espanhol. Acho que isso foi boa. E aí a gente entrou, botou a máquina para gerar lead, gerou contato, o nosso Inside Sales entrou para começar a apresentar, e quando o cliente começou a falar lá do outro lado, cara, a gente não entendia nada. A gente não conseguia interagir, a gente não conseguia entender o que o cara estava falando. E eu nem lembro de que país que era o cara, mas, putz, o primeiro lead já foi uma vergonha absoluta, assim. Por sorte, a gente tinha um roteiro de um portunhol bem horroroso, e foi isso. Ignorou o cliente do outro lado e tocou a apresentação, o webinar, como se não tivesse ninguém lá, e no final isso, acabou, encerrou, e depois eu nem lembro se alguém teve coragem de pegar o telefone e ligar para esse lead. Acho que esse é um primeiro caso interessante. Eu não sei se o pessoal quer voltar aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta nesse sentido. A gente continua não falando espanhol ainda na Quality, não, brincadeira. Depois disso, a gente decidiu que tinha que levar um pouco mais a sério. O pessoal do Latam não gostava tanto do nosso portunhol, e hoje a gente tem estrangeiros, tal, atendendo, mas foi feio. Então, acho que esse é um primeiro caso, até porque eu lembro do Rafael ali comentando sobre perder dinheiro, né? Cara, gerou bastante aprendizado, assim, mas foi meio doído, assim, esse foi meio sofrido. Acho que de lição, claro, além do atendimento, tudo mais, preparação, na mesma ideia teve um outro caso interessante que a gente abriu uma linha de... que o nosso modelo, a nossa máquina de venda sempre foi no modelo inbound side sales, então a gente sempre teve vendedor fazendo ali a chamada com o cliente, apresentando tal, Brasil, né? E no ano passado a gente pegou um desafio de uma venda automatizada, colocar tudo no site e o cliente compra sozinho, e claro, colocamos o onboard, caprichamos ali na introdução do produto e tal, mas estava tudo muito experimental ainda, foi bem no início do ano passado. E, cara, a gente pegou uma verba de marketing ali para ads, e preparamos tudo, produto, rodamos, vimos ali as landing pages, estava tudo certo, estava tudo massa, estava tudo rodando, tudo legal, e resolvemos botar uma grana, deixamos rodar ali, não sei se chegou a virar 24 horas, mas a gente tirou o limite do ads, né, e deixou, acho que botou uns 10 mil, assim, para ver onde ia chegar, para estressar, para ver qual era o limite. Global, anunciando em inglês, todos os anúncios em inglês, sem restrição de país, e com os termos que a gente já tinha escolhido mais ou menos para traduzir, para anunciar. A gente já tinha uma experiência de Brasil, não sei se vai ter algum filtro, vai ter um bip aí, mas foi meio cagado nesse sentido de escolher simplesmente traduzir os termos do Brasil, mas esse não foi o pior. O pior foi que a gente botou esses 10 mil de anúncio, botou para rodar, assim, para estressar mesmo, para ver a máquina rodar, e o pessoal de produto publicou uma atualização, uma alteração, e que impediu, acho que era era a inscrição, o trial lá, o free trial, que era a ferramenta realmente para o cliente conhecer, e ficou a maior parte do tempo com aquilo fora do ar, e o Google consumindo, girando o Ads, e zerou
zerou 100% a nossa verba e, cara, acho que não sei se teve algum lead que preste nesse esquema. Mas seguiu por aí. O pessoal quer entrar aí de volta? Como é que tá? Não é isso? Rafael, o que vocês acharam? Gostou de botar 24 horas e não ver nada, cara? E isso é dolorido, cara simplesmente dar o deploy do produto e ficar tudo fora. Sabe qual foi a lição? Parece óbvia, né? Mas cara, combine com o pessoal do produto antes de rodar uma campanha, sabe? Combina o jogo, pelo menos, com todo mundo, né? Eu achei que estava combinado, mas eu lembrei exatamente que eu fiz algo bem parecido, até lá nos Estados Unidos, foi lá em Las Vegas, quando eu consegui convencer o meu suposto futuro sócio de, vamos fazer uma campanha digital, né? Tráfego, na época, 2008, 2009, essa palavra de tráfego, na minha cabeça, eu nem sabia que existia, né? Mas, cara, vamos colocar lá no Google Ads e conseguir tirar um dinheiro lá para investir em Google Ads. 3 dias depois, nada tinha acontecido. Aí eu fui clicar no telefone e o telefone estava errado. Assim, cara, tem cada coisa que, tipo assim, cara, tu não acredita, né? A cagada que tu faz, assim, principalmente eu que sou um pouco mais acelerado e às vezes não olho detalhes, né? Então, isso eu acho que me faz cometer muito mais erro do que qualquer outra pessoa normal, né? Aqui, Rafa, eu descobri que o teu nome tá aqui na descrição do que é. É verdade, cara. Pode olhar ali, são 3% de Rafael Silva ali dentro desse monster aí. Muito Mas bem, é legal, cara. Eu queria para todo mundo que está aqui. Deixou o pessoal meio triste, né? Eu queria para todo mundo que está aqui ouvindo, né, ou que vai ainda assistir, eu queria saber que tu desse uma explicada o que a Qualitim faz. É legal contextualizar até para eles poderem entender um pouco. Beleza. Então vamos lá. Sim, falando software. Aproveitando que o Antônio foi o bode expiatório primeiro a falar, né? Antônio, você expôs, você falou, a gente vai aproveitar já o momento. Oi, eu sou Antônio, eu faço isso, o meu pepino foi esse, e depois a gente faz um bate-papo sobre um apanhado do que aconteceu, pode ser? Porque se a gente for ir em cada um, a gente não vai conseguir sair daqui hoje, porque é muito erro, né? É muita besteira que a gente já fez. Tá, então, Antônio, não deixa de aproveitar a dica do Rafa e diz um pouquinho sobre a tua empresa. Aí a gente vai fazer em seguida, o João, aí o João já entra, pode ser? Vai lá, Antônio. Bom, eu respondo pela direção técnica da Qualitim, mas vamos falar de Qualitim, assim, 12 anos de empresa. Começamos em 2008, software para a gestão da qualidade. Então, dá para ler assim mais no sentido ISO 9001. Existe uma normativa mundial, né, global, tal, ela é padrão no mundo inteiro, ela é traduzida em diferentes idiomas, é um padrão de gestão, e o software está atendendo a esse padrão, a essa norma, vamos assim, generalizar bem, né? Então, de certa maneira, o nosso tema já é internacional, né, já é a nível global, a gente não está falando de nenhuma normativa, nenhuma norma legal, local, né, país, nada. Tanto que desde o início, a gente já tinha empresas no Brasil e que tinham atuação fora, ou empresas de fora que estavam no Brasil. E foi daí também que, desde o início da Qualitim, a ideia de internacionalizar. Falar um pouquinho da minha atuação também, bem rápido, assim, então, respondo pela direção técnica, porque, cara, em 2008, né, foi quando a gente começou a Qualitim, né? Eu me formei em Ciência da Computação em 2007. Depois engatei ali, fiz o mestrado e tal, já sou professor na universidade, na Univale, curso de Ciência da Computação também, onde eu me formei, inclusive. Mas eu vim como primeiro programador, né? Juntei ali com mais 2 colegas, os 2 sócios, um deles da gestão da qualidade, auditor, consultor e tal, mas o primeiro desenvolvedor. É claro que na história da Qualitim eu acabei respondendo por muitas áreas, né? Por isso que eu comentei ali um pouco dos nossos erros na parte comercial, que é onde a gente percebe um pouco mais, envolve o cliente e dói mais, assim, né? Mas a gente já comentou bastante erro em produto também, que é onde eu provavelmente deveria errar menos. Na verdade, não, né? Acho que esse é um contexto também do nosso encontro de hoje, né? Se permitir errar mais, reconhecer, né? A ideia do vamos errar rápido. Aí o barato, cara, depende, né? Eu sei que essa frasezinha é acompanhada disso, né?
errar rápido, né, barato e vamos para a próxima, né? Nem sempre dá, né? Às vezes dói, né? Às vezes é caro, né? Mas, cara, o negócio é virar para a próxima, tirar aprendizado, né? Acho que essa é a diferença, né? Tirar aprendizado, virar para a próxima e, cara, mesmo esse caso que eu comentei, botar... Bom, do Rafael foi do telefone, beleza. Dá para tirar aprendizado aí também, tá, Rafael? Fica tranquilo. Mas a do free trial é tipo o telefone, cara. O nosso telefone era o free trial, né? Nós queríamos que o cliente entrasse para experimentar o produto, né? Nosso anúncio era para isso, e não dava para experimentar. O produto não estava rodando. Não estava rolando o cadastro. E o Google sabe gastar o nosso dinheiro, né? E se bem ou mal, fica a critério do anunciante, né? E a gente gastou bem mal. Mas gerou muito aprendizado, deu muito rápido, muito rápido, deu para descobrir de maneira muito espontânea os países onde a gente tinha que atacar mais em língua inglesa. E foi bem surpreendente. Isso foi massa. Isso foi muito bom. Não convertemos naquele momento, mas a gente descobriu de onde estava vindo o tráfego muito rápido, porque em um dia, estou colocando num nicho, nosso esquema é muito de nicho, colocando num nicho, infelizmente botamos lá 10 mil, né? Mas botando ali, né, arredondando aí 10k de mídia paga, deu para ver Índia, Filipinas, e o que eu esperava? Eu queria ver, né, Estados Unidos, eu queria ver Inglaterra, eu queria ver Austrália, Esquece, filho. A coisa foi muito mais orgânica. Pô, apareceu Índia, por quê? Tem indústria, né, os caras são a segunda fábrica do mundo, né? E aí Filipinas, por quê, né? A Ásia tem um ritmo e volume que a gente desconhece, né? Os caras estão lá, né? Os caras estão bombando, né? E ISO 9000 tem muito a ver com fábrica, produção e tal. Isso foi legal. Foi realmente juntar os cacos, né? Juntar os pedaços, colar os pedacinhos, olhar de novo e ver assim, o que foi que sobrou, né? Mas é isso aí, estamos aí. E eu acho legal essa tua pontuação, né? Que a gente, quando fala internacionalização, a gente sempre fala nos Estados Unidos, né? A gente sempre tem aquele olhar romântico, né? De internacionalização, precisa ser os Estados Unidos, né? E tem um resto do mundo gigante pra caramba e que a gente às vezes não percebe, muitos com a língua espanhola ou português e que tá por aí esperando, né? A gente chegar lá e a gente não chega porque... Até porque o nosso país é muito grande, né? Isso também, de certa forma, dá uma segurada em tudo que a gente faz, porque o nosso país é extremamente grande, né? Então, putz, e eu acho que é muito legal também, pô, primeiro vamos ser competente aqui para depois explorar lá fora. Óbvio que dá para abrir os dois ao mesmo tempo, né? E principalmente quando o cara tem... depende muito do negócio, né? Exatamente. Eu queria já emendar a minha história, porque a minha história ela é um pouquinho meio que outsider aqui, ela não fala muito de tecnologia, né? Apesar de a gente estar aqui falando de tecnologia, eu não sou desse mundo de tecnologia, eu vim faz 9 anos para cá. Então, putz, em 1997, meu tio me levou para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu disse, cara, e eu sou o mais velho, eu acho que aqui, né? Eu tô com 42 anos. Então, cara, quando eu cheguei lá, eu disse, putz, eu preciso habitar esse país. Cara, esse é o país da minha vida, é aqui que eu vou morar, aqui onde está o futuro. E de lá comecei a pensar, cara, de que forma que eu vou. Em 2002, eu fiquei sócio da minha primeira empresa, foi uma empresa da familiar que estava falindo, eu tinha uma grana guardada e fiquei sócio. Minha irmã, em 2003, foi morar em Las Vegas, junto com o meu cunhado. E aí se abriu essas portas, né, de oportunidades. Putz, cara, se minha irmã tá lá, meu cunhado tá lá, cara, tá muito fácil de eu fazer aquilo que eu planejava. Lá pro 2007, botei uma grana no bolso e comecei a viajar de forma um pouco mais contínua para casa deles e comecei a trabalhar muito na empresa dele, que era uma loja de veículo, que é o meu mercado. Ou era o meu mercado. E aí eu pensei, cara, eu sei fazer isso aqui, tá tudo certo. Comecei 2, 3 vezes por ano viajar e trabalhar 5 da manhã até a noite, colocar dinheiro meu também, né, de forma moderada, mas era um negócio que precisava de muito caixa. E foi até lá por 2014 para 15, se eu não me engano, quando a gente começou a sentar na mesa e dizer, poxa, vamos ser sócio de verdade, agora vamos fazer uma participação legal aí, e foi aonde veio toda essa história de ele não querer mais, né? Na época ele tinha encontrado
um sócio, não exatamente um sócio, mas um cara, um investidor muito forte. Era um cara, até a história, se vocês me permitirem contar aqui, se eu puder, posso? Ele estava dirigindo rápido, desculpa, Luiz, eu vou me estender aqui. Ele estava dirigindo o carro dele, indo para a empresa, ele viu um velhinho de peruca atravessado assim, parou, o carro estragado, ele parou e ajudou o velhinho, chamou o guincho, levou para a oficina, arrumou o carro do velhinho, era só uma bateria. O velhinho disse, cara, quero pagar. Ele falou, cara, o senhor não precisa pagar, o senhor não, um Lincolnzinho velho, o senhor não precisa pagar, o senhor não precisa pagar. 2, 3 dias volta, esse velhinho voltou, ele era dono de um dos maiores terrenos que tem em Las Vegas, tinha acabado de vender um dos maiores cassinos que tinham lá, dos mais antigos, e esse cara se tornou um dos maiores investidores desse meu cunhado. Então, até uma historinha que legal, acho que vale isso aqui. O meu defeito foi não ter enxergado, não ter alinhado, desde o começo, aquilo que eu queria, ou que, né, eu definiria, e aí depois, de certa forma, muitas coisas não deram muito certo para ele, um pouco do dinheiro que eu tinha colocado não voltou, e passei muito... Isso foi bom, acho que a grande lição é isso, né, cara? Hoje eu tenho 32 sócios, então a grande lição é poder alinhar a expectativa no começo, não deixar isso para metade, cara, no começo mesmo, às vezes pode parecer cruel, mas alinha a expectativa do que tu quer, do que tu busca, porque isso é muito importante. Às vezes o outro lado lá não está sabendo o que tu vai jogar, o que tu quer jogar, e ele não está afim daquilo que tu está afim. Então, acho que isso é uma lição, mesmo que na história de internacionalização, né, porque, foi lá, era o meu sonho dourado, eu realmente era apaixonado por ter um negócio lá, e no final quebrei a cara. E é isso, aprendi. Agora começar de novo, mas de uma forma um pouquinho diferente da que eu fui na primeira vez. Muito bem. Todo mundo esperando aqui um pouco de tecnologia, não tem nada a ver com tecnologia. Se tiver a ver com internacionalização, tá valendo, né? É tá isso valendo. Aí. Muito bem, muito bem. Mas sou um apaixonado por tecnologia, tá? E até hoje me arrependo de não ter sido sócio do Henrique, tá? Ele não quis ser meu sócio. Até hoje ele fecha a porta na minha cara, ele atravessa a rua, não fala comigo. Mas, cara, um dia eu ainda vou conseguir. Cara, toda live, velho. Pra ficar registrado, né? Não, vou deixar, vou perder uma oportunidade dessa. Isso, inclusive, o algoritmo está enxergando. Exato. Né? Tá, muito bem. Mas hoje o Rafael está bastante envolvido com tecnologia, né, Rafa? Bastante. Eu invisto em startup, em empresas de tecnologia. O meu formato é bastante hands-on, então eu invisto. Tenho um pequeno timezinho que ajuda bastante essa empresa a poder crescer, né, mudar, principalmente parte de processos. É basicamente o que eu faço hoje. Desde 2011, quando eu investi na minha primeira empresa de tecnologia, que foi a Sans. Não foi a Isoc, né? Não foi a Isoc. Me arrependo arduamente, mas um dia, cara, quando a gente estiver muito lá na frente, a gente vai se encontrar de novo. Tenho certeza disso. Talvez não vai ser mais nem na Isoc, ele vai ter vendido a Isoc, vai ser no próximo. Boa. João. Quem é o próximo? Pessoal, agora com vocês, João, da RD Station. João, não esquece de se apresentar o que você faz, a empresa, beleza? Beleza, obrigado, Luiz. Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês e obrigado pela Bluesoft e o Tech Cluster da Bluesoft pelo convite. Bom, eu sou o gerente de expansão internacional da Resultados Digitais, que, aliás, só é Resultados Digitais no Brasil, porque lá fora a gente usa apenas a marca do software, que é o RD Station. E para quem não conhece, o RD Station é uma plataforma de automação de marketing voltada para micro e pequenas empresas em mercados emergentes, né? Então, a gente começou em 2011, eram 5 fundadores, hoje a gente está em pouco mais aí de 700 pessoas, trabalhando com 20 mil clientes em 32 países, e o nosso foco de expansão internacional é principalmente no México e na Colômbia, onde a gente tem tentado encontrar, ainda no processo, e o próprio Antônio da Quality Team sabe bem disso pelo trabalho que a gente faz junto de internacional na CAT, o Product Market Fit, né, com o fit do produto com o mercado no México e na Colômbia, para que isso possa ser um modelo replicável depois para outros mercados e que a gente consiga crescer a um nível escalável, a um nível exponencial, né, utilizando esses mercados como cobaias, por assim dizer. E quando eu entrei na RD, a gente não tinha ainda presença fora do Brasil, mas eu chamei o Eric, o nosso CEO, e eu falei, Eric, quando a gente começar a ir para fora, eu quero muito fazer parte desse time, porque eu sabia que em algum ponto a RD teria que botar o pé fora do país para continuar crescendo,
E então, em 2017, eu tive a honra e o prazer de ser o primeiro, que a gente chama dentro de Trailblazer, né, o primeiro gerente de expansão da RD para fora do Brasil. Então, era uma vida bem glamurosa aí de expansão internacional, porque, brincadeira, porque era desde carregar caixas do escritório até dar palestra para 1.000 pessoas, né, na evangelização do mercado. Então, histórias aí não faltam, mas eu acho que tem uma história bem emblemática, assim, 2 histórias eu acho que refletem bem a realidade da dureza de internacionalizar e dos desafios, que nem o Antônio falou antes. Um deles é ficar mais de 2 horas com o cliente no telefone para fazer ele tentar fazer um pagamento. Então, fechou a venda, convenceu o cara, e aí, por problema de pagamento, ele não conseguia pagar por 2 horas e 10 minutos, eu lembro até hoje. Inventei história até não poder mais, para o cara não desistir, não desligar, porque não passava o cartão, e aí trancava lá e tal. E o outro foi quando nós fizemos o RD On The Road na Cidade do México, né, que é um evento itinerante que passa em várias cidades do Brasil. Quando a gente fez a primeira edição na Cidade do México, o time de eventos já estava acostumado, né, com o Brasil, seus fornecedores e tal, e a gente chegou na manhã do evento, às 7 da manhã, um evento para 500 pessoas, já tudo confirmado, palestrante de fora e tal, e o montador de stand, os caras simplesmente não montaram a feira de negócios nem nada, então assim, mais da metade do evento simplesmente não ia acontecer, com tudo pago, com tudo organizado já, e a gente teve que mudar tudo de última hora, assim, pegar uma outra sala do hotel, administrar os patrocinadores furiosos, enfim, mas porque não sabia como navegar no ambiente de eventos no México, né? Então contou com a expertise brasileira, mas se ferrou. E aí tem várias outras histórias, inclusive ter sido perseguido por uma vaca na Colômbia, enfim, mas eu acho que essas 2 aí são mais emblemáticas das dores e alegrias de expandir o negócio para fora do Brasil. Mas tu não pode falar um pouco da vaca? Eu gostei. Cara, o da vaca, para mim, foi a parte mais interessante ali, tá? Né? Me pegou na vaca, cara. Vai, João. A gente foi para Via Vicência, que é uma parte da Colômbia que é bem campestre, assim, né? Que eles têm uma cultura também um pouco de cavalo, de rodeios, assim. E a gente foi fazer um passeio, que você conhecia vários lugares, andava, conhecia os animais, e a gente estava em um grupo que o guia foi nos levar no meio de um rebanho de vacas, a gente tinha que atravessar um campo, assim, só que lá pelas tantas a gente ficou entre uma vaca e o seu bezerro. E aí, cara, eu nunca tinha visto uma vaca tão brava. Ela olhou para nós, assim, e o guia começou a dizer, não, pessoal, tá tranquilo, só continue caminhando. Cara, a vaca, sabe quando ela bate o pé, assim, no chão? Ela começou a correr na nossa direção, e aí até o guia desistiu, assim, o próprio guia que era de lá, foi um para cada lado, eu perdi um tênis na lama, então assim, alto glamour, que as pessoas pensam que você vai para um país como expatriado, né, só voo de primeira classe, jantar em lugar chique e nada, gente. Então é expansão raiz, como a gente fala, né. Muito bom. Que bom que isso está tudo registrado, né, a gente pode ver tudo depois e rir bastante. Muito bom. Olha só, a gente então já foi Antônio, já foi Rafael, já foi o João. Acho que a Lívia fica por final, pode ser? Henrique. Beleza. Henrique, é contigo. Não esquece de falar um pouquinho da BlueSoft. Tu deve conhecer um pouco sobre, né? Um pouquinho. Então, vou ficar sozinho aqui na tela, mas tudo bem. Eu separei 5 erros só para ficar bem memorável esse negócio. Eu acho muito... Eu vou começar pela BlueSoft, já que o Luiz pediu, né, pessoal? A Associação de Tecnologia aqui de Blumenau, o Polo de Tecnologia, é o lugar para todo mundo se sentir à vontade para colaborar e ajudar uns aos outros. A gente está aqui para fazer um ecossistema melhor. Não é por nada aí que Blumenau é uma das melhores cidades do Brasil para se abrir a sua empresa. A gente está aí no ranking das melhores cidades para se morar, então... CAT e BlueSoft hoje são praticamente uma só, porque nós somos um polo deles, então, falando um pouco a respeito da BlueSoft, é isso. A gente levantou, são 14 programas que a BlueSoft tem, né? Um deles é o October Tech Week, que a gente está aqui hoje falando, e eu tenho orgulho de fazer parte aí, porque eu conheço gente fera aí, que nem Rafa, que nem Luiz, que estão ajudando pra caramba, e daí trazem Lívia, aí trazem João, aí trazem Antônio, enfim. Falar dos meus erros, né? Vamos deixar registrado esse momento, como o Luiz pediu. Primeira coisa que eu vi, eu tinha empresa aqui no Brasil funcionando
como quase um outsourcing, fazendo software sob medida, tailor-made. Blumenau, para quem não sabe, tem 1.350 quinais de tecnologia. Então, para a gente se destacar em Blumenau, a gente tinha que ser ou mais rápido, ou melhor, ou alguma coisa a gente tinha que fazer um pouquinho diferente, senão tu entrava na vala de desenvolvimento de software como qualquer outra empresa, né? Eu, na época, pensava em certificações e velocidade. Eu tinha a empresa que eu abri nos States, nós, até abrirmos lá, em 5 anos, nós tínhamos desenvolvido 195 softwares sob medida. E quando eu resolvi abrir lá, eu anotei que o primeiro erro foi que, quando fechou o ano, eu dei, não sei se é sorte, azar, mas vamos lá, eu entrei, tinha acabado de fechar o imposto de renda americano. Então, eu só ia ver daqui a um ano. Eu pagava lá uma taxa, na época, de $150 para um contador, né? Opa, voltar aí, tudo bem? Eu pagava uma taxa para um contador, para ele me ensinar, né, como é que funciona abrir empresa. Eu tinha 30 e poucos programadores aqui, lá eu estava começando com um cara só, então vamos botar o pezinho devagar. E eu achava que, pô, dá de confiar 100%, vamos embora. Quando deu 12 para o 13º mês, eu recebi e-mail do governo dizendo, tá aqui a tua multa do imposto de renda. Daí eu, pô, cara, como assim, nem comecei direito, tinha que pagar uma multa de imposto, né, e veio alta. Aí eu reclamei, porra, contador, Henrique, porque tu é do Brasil e a gente esqueceu de lançar não sei o que para ti. Deu, tá, mas quem tem que cuidar sou eu ou tu? Dele, não, é tu que tem que cuidar, a não ser que tu pague não sei o que. Então eu fui com a cabeça de contador brasileiro, eu achei que era, o meu contador aqui faz tudo, me manda mensagem, troca ideia. Lá era tipo do it yourself, né, cara, tu tem que ir atrás. Eu, Henrique, ele me dizia, o contador, eu te dei acesso à ferramenta, eu te fiz integração não sei o que, tu não pode me culpar. Aí eu, putz, primeira besteira. Então daquele dia em diante, a gente colocou um schedulezinho lá, bem simples, um mês antes do coisa, tem que encher o saco do computador, mandar documentação, etc e tal, né? Eu tô só no primeiro, tá, Luiz? Inclusive, aqui no Brasil, o contador é solidário com muitas informações, né? Ele se ferra tanto quanto o empresário, né? É verdade. A segunda coisa que aconteceu lá, que na verdade não chegou a acontecer, mas eu estava indo na onda eu troquei 2 vezes de contador lá, porque a empresa que estava me internacionalizando fez essa troca, né? E aí o segundo contador, eu desisti dele no 3º mês, porque ele me chegou a fazer uma proposta de conseguir me isentar em todos os impostos. Olha que loucura, né? Isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando tu abre uma empresa sendo de fora dos Estados Unidos, tu tem como nos 3 primeiros anos não pagar imposto. É só tu dizer que tu não teve lucro. Aí eu dizia para ele, mas eu tive lucro, cara. Eu tá aqui. Não, Henrique, a gente dá um jeito de contornar e tal. Então, ir para outro país e já começar errado, né? É bem feio. Então, ir para outro país com o jeitinho brasileiro, não, né? Não, e daí, aí, vamos lá, enfim, sem dar nome aos bois, mas é um problema jeitinho brasileiro mesmo. A terceira coisa que eu anotei aqui foi o contato no bigode, né? E eu achei que por eu estar nos Estados Unidos, eu falei com o cara aí no Starbucks, assim, eu fiz um estimate pro cara, né? Tá aqui, valeu. E eu tivemos problemas a respeito disso, porque eu não fiz o contrato bonitinho, como dizia o figurino, e fui só no estimate. Eu estava tão preocupado porque o meu primeiro contador tinha me dito que se tu não entrega no prazo um software, aqui a gente tem lá, eu vou te entregar daqui a 120 dias. Demorou 110, tu não entregou, tu fala com o teu cliente, cara, vai atrasar, dá um jeitinho. Lá nos States, eu tava com um modo cagaço, né? Eu sei que agora o YouTube tá desmonetizando, tá, Luiz? Os vídeos que falam palavrão, né? Mas enfim. Eu tô com um modo de, cara, eu não posso fazer besteira. E quando tu fazia um estimate, né, uma ordem de serviço, eu me preocupava muito em entregar no prazo, porque ele contou a história de cara que foi preso, ele contou a história de cara que levou multa gigantesca por causa de entrega de projeto fora do tempo. Então eu tava assim, cara, eu preciso entregar. Só que nessa de preciso entregar, entreguei, um cara copiou meu código fonte inteiro, daí eu dizia, cara, mas não pode isso? Não, tu não assinou nem contrato comigo? Assim, não é porque eu tava em outro país que continua o jeitinho no mundo inteiro, né? Então eu fiquei bem mais ligado, né, daquele dia em diante, né? A gente vai cru e vai aprendendo, né?
Terceira coisa que eu fiz a quarta coisa que eu fiz de errado foi eu não vinculei a empresa do Brasil. Então eu passei 2 anos lá, que era aqui eu tinha como Highmaker, lá eu queria Highmaker Corp. E eu esqueci de fazer esse vínculo, então, nível de green card, etc., isso é um problemaço. Então, só no terceiro ano que caiu a ficha, porque um amigo que abriu empresa me contou, cara, tu fez esse vínculo assim, assado? Deu, cara, nem sabia que existia, né? Aí fui lá e fiz. E por último, não é só dizer que fala inglês, né? Eu fechava os projetos lá quando caía nos nossos programadores aqui, para a gente botar um PO, botar um Scrum Master, não basta ter um cara no time que fala inglês. Eu percebi que tinha que ter o time inteiro, porque o americano é chato com isso. Ele dizia, cara, nem quero mais falar com aquele cara, ele não entende nada do que eu falo. Aí eu acabei perdendo alguns contratos, depois de ter assinado, o cara, ó, se continuar com esse time eu não quero. Aí eu praticamente só tinha aqueles mesmos 3 caras que falavam, né? Aí tá a importância do Luiz na nossa vida, né, Luiz? Que, pô, foi meu professor há uns 10, 15 anos atrás e é complicado. Então eu percebi isso, que era melhor eu ter fechado menos projetos com um time que falasse do que ter feito essa moral negativa, às vezes, pô, o cara nem entende o meu inglês, imagina o meu projeto, né? Então... Interessante, é o segundo caso na mesma noite que o idioma foi uma barreira. Né? Eu acho que vale a pena estressar isso, né? Porque uma coisa é tu falar inglês, outra coisa é tu negociar inglês. Né? Eu acho que falar inglês é uma situação. Acho que quando tu vai na frente de um cara e começa a negociar, tu tem que ter um jogo de cintura completamente diferente de tu fazer isso em português, né? Cara, tu tem que... Fala, Henrique, manda bala. Não, é que já que o Rafa citou isso, eu lembrei do sexto problema, o extra aqui, né? O extra foi que o americano, quando te dá 15 minutos para te falar, ele te dá 15 minutos para te falar. E eu, com o modo brasileiro de como que tá o tempo, quer um cafezinho, eu perdia os minutos dos caras. E os caras, eles simplesmente, sem brincadeira, eu passei 2 meses para vender os meus primeiros, 5 primeiros softwares, né? Eu fiquei 2 meses lá. Eu perdi várias reuniões que o cara chegava assim, cara, tu tem que ir embora e tu nem falou o teu produto. Deu assim, não, mas o senhor não tem um tempinho, o senhor falou que estava gostando? Sim, eu falei, mas olha o relógio, Henrique. Cara, daí, quando é que o senhor tem tempo de novo? Cara, volta daqui a uns 3 meses. Não, mas eu tenho passagem pro Brasil, daí, isso, eu acho, aqui eu fiz reuniões de 5 horas, 6 horas com o cara já, isso que é absurdo, né, reuniões assim, mas, porque o cara tá gostando, pô, tu vai melhorar meu processo, e ele te diz o tempo, lá eles não dizem, eles, cara, tu já pré-combinou comigo que era só 30 minutos, e esse é um aprendizado gigantesco, né, na minha opinião, foi pra gente. Um treino, né? O mindset dele é diferente, né? Ele fala, às vezes, não pra ti nos primeiros 5 minutos. Né? A gente às vezes enrola para dizer um não, né? Eu vou ver, eu vou pensar. Lá ele acha que não é não, né? Cara, não gostei. E tu até se sente meio, cara, não, mas calma, eu não terminei. Não, mas eu não gostei. Né? Ele é muito direto, né? Ele é muito o que ele sente, ele geralmente externa, né? E a gente aqui não, esse é o ruim nosso, assim, sei lá, a gente é um pouquinho mais romântico. O latino, né? Ele tem essa coisa do interpessoal ser muito forte. Nós somos muito mais românticos, efetivamente, mas eles dizem não, mas é no hard feelings. Isso, exatamente. Cara, não para a tua proposta. Eu gosto de ti, vamos tomar um chopp, mas não quero, obrigada. Pragmatismo ao nível 100 aí. Finalizando a história, Luiz. Vai lá, hoje. Finalizando, hoje eu tenho um software de PCP para contadores nos Estados Unidos, para resolver o problema de imposto de renda deles. Muito bem. Legal. Então tá, tu podes resumir em palavras rápidas os teus problemas? O que tu tropeçou, Henrique? Porque tu teve vários, né? Foi o erro no imposto de renda, de achar que o contador vai fazer tudo, que nem tu tá acostumado aqui. Segundo foi não fazer esse negócio de dizer que tu tá negativo para não pagar imposto. Certo. Terceiro foi a questão do contrato, que contrato no Brasil e contrato lá é igual, né? Não tem que ter redondinho, não é só uma ordenzinha de serviço, tem que estar as cláusulas bem discriminadas.
terceiro foi fazer o vínculo com a empresa do Brasil, que eu não fiz, então eu não consegui a exportação para a minha empresa, eu tive que fazer nota de exportação, então complicou um pouco as coisas. A quinta foi o inglês do time inteiro, né? E a sexta foi o tempo da galera na hora de fazer uma reunião de negócios, que eu estava acostumado com o cafezinho e não tem isso. Muito bem. Nós temos então aí as histórias dos senhores e agora da senhora Lívia. Lívia, deixa eu te colocar em exposição, como eu venho fazendo, e logo depois a gente já volta. Então vamos lá. Vamos lá, então. Last but not least. Bom, primeiro agradecer o Luiz pelo convite e dizer que estamos nos divertindo, certamente. O objetivo já está sendo cumprido, porque falar de aprendizados e tropeços, acho que a gente sempre, né, depois que passa, a gente olha para trás e dá umas boas risadas, realmente. Bom, então, sou professora da Fundação Dom Cabral, trabalho na Fundação desde 2009, com o tema de internacionalização de empresas. Antônio, você não está sozinho, também não vim falar exatamente da área de tecnologia, mas de internacionalização, sim, e coordeno a pesquisa Trajetórias de Internacionalização das Empresas Brasileiras, em que a gente acompanha esse processo, tanto do ponto de vista de desafios, né, de dificuldades, de lições aprendidas, quanto também o que elas têm feito que tem dado certo, os aspectos-chave, geografias, como que elas estão escolhendo o mercado e por aí vai. Então, são muitas experiências interessantes que as empresas compartilham conosco, mas a minha ideia hoje não é nem trazer experiências de outras empresas, assim, né? Posso até comentar um pouco, mas eu pensei em compartilhar também uma experiência pessoal que eu tive num período que eu estive também envolvida com a própria internacionalização da Fundação Dom Cabral, né? Então, uma área, né, diferente da de tecnologia, mas correlata, né, no que diz respeito à prestação de serviços e também as relações humanas, que eu acho que é onde pega, né? Vocês todos estão falando aí, tem muito disso, né, da comunicação, do entender a outra cultura. Então, eu passei um período da minha carreira na Fundação também como gerente na área de internacionalização e tive a oportunidade de fazer diversos projetos para levar os serviços da Fundação para outros países. E tem dois que me marcaram muito. Um deles é um projeto que a gente fez financiado pela União Europeia para a internacionalização de cidades. Então, eram várias cidades que faziam parte, várias cidades latino-americanas que faziam parte do projeto. No Brasil, a única que fazia parte era Belo Horizonte, e o objetivo do projeto era criar uma metodologia e propor soluções para internacionalizar mais a cidade. E aí, ao fazer isso, a gente tinha vários momentos de troca de experiência com as demais cidades de outros países que estavam participando. E esse projeto foi capitaneado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, quem coordenava todo esse trabalho era a Cidade do México. Então, assim, vocês já podem ver que é um projeto financiado pela União Europeia, coordenado pela Cidade do México, que envolvia 7 cidades de vários países da América Latina. Então, essa ideia realmente de que somos todos irmãos e pensamos iguais, acho que foi a primeira lição, e a questão do idioma também. E teve uma situação muito interessante que a gente passou nessa relação com os mexicanos, em que a gente tinha várias entregas ao longo do projeto, de subetapas, fazíamos as entregas e a gente sempre fazia uma videoconferência para poder explicar o que foi feito naquela etapa do projeto.
E durante essas conversas eram só elogios, né? A gente recebia muitos elogios, eles falavam que a gente estava indo pelo caminho certo, que estava, né, indo tudo bem, e continuamos o projeto, até que chegou um momento em que a gente fez uma entrega e recebemos um feedback muito negativo lá do México, né? E um feedback formal, por e-mail, eles enviaram uma carta, né, falando que tinha desviado dos objetivos, que não tinha cumprido isso e aquilo. E a gente não entendeu, né? Na época eu não entendi. Eu falei, como que pode? A gente fez várias reuniões aqui e eles sempre falam assim, sinal verde, tá indo bem, isso aí. E o mais interessante dessa experiência foi que eu já, mesmo atuando já com esse tema de internacionalização e questão de sensibilidade cultural, né, a importância da gente entender outra cultura, a gente ainda assim, né, vê a outra cultura com os nossos olhos. Então, eu não conseguia olhar para aquele feedback e achar que aquilo ali tinha algo de positivo, ou a minha interpretação era, fomos muito mal naquilo que a gente fez. E aí o desfecho disso foram várias, né? Aconteceram várias vezes, e a gente ficou, né, do lado de cá com um certo receio, até de ter alguma descontinuidade no projeto, e resolvemos trazê-los pessoalmente ao Brasil. Não estava previsto isso no projeto, mas a gente falou assim, não, a gente precisa de um encontro presencial. Eu acho que isso mostra também o tanto que o brasileiro é relacional, é do contato pessoal. A gente precisa de uma reunião presencial. Então, a gente pagou as passagens, eles vieram. Acho que eles nem entenderam o que estava acontecendo. E quando chegou aqui, a gente falou assim, explica o que está acontecendo, por que a gente está sempre recebendo esses feedbacks. Eles, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, é só fazer esse ajuste ou outro. E aí que caiu a ficha, que era uma questão de linguagem e da forma como eles se expressam no formal, no escrito, porque no verbal, ali, no contato, estava tudo bem. E para a gente, é o que alguém falou aí, o brasileiro, ele tem aquele jeito, né, ele não é tão direto, e quando a gente recebeu um feedback muito direto, para a gente até soava um pouco agressivo, e para eles faz parte, na comunicação escrita, ter esse tom, e mostrar um pouco também da hierarquia, né, de quem manda aqui sou eu, sabe, tinha um pouco disso. Eu sei que a gente não conseguiu entender esse aspecto da cultura. Acho que o que falhou, a gente poderia ter feito diferente, talvez até conversar com outras pessoas que já moraram no México para poder entender, compartilhar a situação, para ajudar a entender, assim, por que eles usaram essa palavra, que talvez no espanhol não é tão pesada quanto no português. E a gente lia aquilo e falava, nossa, que horror. Então, assim, isso atrasou o projeto, né, fez com que a gente também tivesse que trazê-los aqui no Brasil sem necessidade, assim, né, talvez se a gente tivesse entendido que aquele feedback não era tão negativo, assim, igual estava parecendo, sabe? E aí, uma outra experiência que eu tive, que foi também nessa linha da comunicação, foi de um outro projeto, que era um projeto de pesquisa, que eu estava fazendo com um pesquisador alemão, e foi interessante também, porque aí foi o contrário, eu já tinha tido esse aprendizado com o México, e falei, não, agora eu preciso ir um pouquinho mais a fundo na cultura. E começou a ter algumas divergências ali de expectativas no projeto, para combinar prazos, para combinar a questão de responsabilidades, enfim. E eu falei, não, eu sei que os alemães são, em geral, mais diretos, e eu vou precisar ser bem direta com ele em relação a isso, porque eu achei que ele não estava, né, que ele não estava entendendo. E aí eu fui muito, o que para mim foi muito direto. Para mim, eu estava sendo muito direto, mas o meu muito direto ainda era super suave para um alemão.
Então, ele continuava me demandando as mesmas coisas que eu já, para mim, já tinha falado claramente que não era, né, não era o combinado, não era a nossa responsabilidade, e ele continuava. Eu falei, gente, mas eu já fui direta, mas eu não fui direta no estilo alemão, eu fui direta no estilo brasileiro. Então... Mineiro até, né? Oi? No estilo Mineiro, mineiro. pior ainda. O mais indireto possível, né? O mineiro, né? Ele dá 10 voltas para poder chegar no lugar. Exatamente. A gente tem pessoas, olha, em Minas Gerais, eu atendo, por a DP Idiomas atender muita multinacional, a gente tem contato com gente do Brasil todo. E é sempre uma delícia quando tem um aluno lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, porque, né? Você quer um queijo? Ih, trem bom. E a cachaçinha, sempre tem uma cachaçinha. Sempre tem um trem no meio. Sempre. Não sei de onde é que vem, sempre tem um trem. Né? Então, entendi. E aí, novamente, o idioma. Novamente, lost in translation, né? Alguma coisa que ficou no ruído. E é impressionante, porque eu vou te falar, assim, Luiz, eu estudo esse tema há muito tempo, eu dou aula sobre isso, sempre falo sobre inteligência cultural, sobre entender outra cultura, mas eu acho que tem um ponto que é na vivência também, sabe? E é você mergulhar um pouco mais a fundo do que você acha que já mergulhou. Então, você, né, pode ler ali no Google como que é, em geral, a cultura de tal país, mas não é isso que vai, entendeu? Então, assim, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo um pouco na prática e cada experiência é uma experiência, porque também não dá para generalizar que todas as pessoas daquele país vão agir daquela forma. Sim. Então, levando em consideração a situação regional, né, que nosso próprio país tem, né? Acho que quem trabalhou com implantação de software aí sabe disso, né? Uma coisa era falar com alguém ali no Rio Grande do Sul, outra coisa era falar com alguém lá no Nordeste, né? Era completamente diferente, eram nações diferentes do mesmo país, né? E fora tem a mesma situação, que ainda é um outro país e ainda sofre a regionalização, né? Então, estamos falando com a mesma espécie, mas o jeito é completamente diferente, né? O alemão, o americano, o mexicano, né? É incrível. Exatamente. A mesma coisa, uma analogia. É um formigueiro, mas é formiga de todo jeito diferente, né? Muito bem. Isso aí. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a essa primeira rodada em que todo mundo expôs. E aí a gente pode aproveitar. Eu acho que disparada do João, a vaca tá ganhando, cara. Tá rolando uma enquete agora aqui, tá ganhando realmente, tá com 86% ali a vaca. Né? O bezerro tá ganhando, na realidade. E tu já tava com a camiseta RD Station, né, nessa situação, provavelmente, né? Sim, desde o primeiro dia lá. Interessante. João, tá desde o começo na RD? Da expansão internacional, sim. Na RD eu entrei quando a empresa já tinha 5 anos, né? Legal. E aí foi quando a gente começou a ir para fora. A gente começou, inclusive, a ir para fora porque tinha demandas orgânicas, tipo um cara no Egito que usava RD Station com o Google Translator. Caraca. Aí a gente começou a ver, tipo, tem fit. Legal. Pode ter demanda. Quando o mercado te dá um aviso, né? Que legal, né? O mercado tá te falando alguma coisa, né? Assim, eu faço tradução simultânea, eu fiz muito tempo, agora com foco na empresa, mudou um pouco. Eu lembro de um exemplo bastante evidente nessa questão do idioma e do regionalismo. Era um indiano de Nova Delhi, se não me engano, Bangalore. E aí era um evento da universidade, eles tinham feito um apelo e a gente vai, né, porque eu era professor da FURB, enfim, fui fazendo e tal. E aí não tinha cabine, era equipamento de tradução consecutiva, ou seja, o tradutor fica exposto junto do palestrante, o que eu acho péssimo, mas enfim, era o que a gente tinha. E aí ficou combinado que o seguinte, o palestrante falaria, era sobre tecnologia, encomendado pela Fundação Dom Cabral, inclusive, mas foi o Everaldo, não lembro por onde que veio a demanda. E eu falava depois. E toda vez que eu falava, o indiano, ele já emendava a fala dele com no.
no. O que a gente entende como no? No é no. Sim. Então, eu conheço tecnologia, eu sou usuário de tecnologia, mas eu não desenvolvo. Então, tudo que ele falava era sobre desenvolvimento, e aí, o que acontecia? Ele falava no. E aí eu fui entrando num ciclo de desespero, porque parecia que tudo que eu falava estava errado. Até que eu entendi que o que ele queria dizer era now, ou seja, dando prosseguimento. Mas olha o desespero que me deu, e isso casa muito com o que a Lívia falou, né, sobre, às vezes, a escolha que o próprio Google faz, né, na tradução. Hoje o algoritmo de tradutor do Google está ótimo, mas há alguns anos era sofrível. Isso tudo, temos aí uma lição. Olívia, isso não casa com uma das tuas dimensões, dos talentos e liderança lá? Tu não quer aproveitar? Porque olha só, pessoal, a gente está chegando a 1 hora de conversa, o bate-papo ficou registrado para a posteridade, e eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre o que é que a gente tem, né? Eu vou tirar vocês rapidinho para fazer aqui um comentário. O que a gente tem? A gente tem aqui o banner, o grupo temático aqui. O grupo temático de internacionalização da BlueSoft, né, cuja vertical, cujo grupo que acaba de ter entradas hoje, é orquestrado por a equipe, e eu estou lá. A gente se propõe a fazer alguma coisa que ajude as empresas de tecnologia associadas à BlueSoft, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, BlueSoft Tech Cluster. A gente tinha um nome de vertical de internacionalização, e a gente prefere se entender como um cluster, ou seja, um arranjo produtivo local. Formigueiros fazem negócio com formigueiros e não formigas com formigas. Então, o que a gente precisou? A gente precisou entender essa brincadeira de como é que faz para ir para o... É Vale do Silício que a gente quer chegar? É Nova York, como o próprio Rafael vai mencionar daqui a pouco? Não sei, a gente vai descobrir qual formigueiro vai querer a nossa tecnologia, a nossa mão de obra, a nossa entrega acima da média, que o Henrique pode comentar também. E aí, o que a gente faz? A gente está se propondo a fazer coisas que acelerem de uma maneira sustentável o processo de internacionalização dessas empresas associadas aqui à BlueSoft. A gente quer ajudar a criar como se fossem selos. Vamos pensar o seguinte, a gente tem, vamos supor, a ajuda da Dom Cabral, né? A Lívia vai explicar um pouquinho sobre esse nosso namoro. A gente tem a ajuda da Dom Cabral, que já tem aí né, um enorme arcabouço nas trajetórias de internacionalização, é material que a gente pode utilizar e customizar para entender especificamente esse cluster de tecnologia aqui do Vale do Itajaí, especificamente de Blumenau. Só que aí a gente pensa o seguinte, a gente tem, vamos supor, um gabarito, que a gente coloque bronze, prata e ouro, certo? A empresa bronze, ela ainda não começou a fazer a lição de casa. Aquela empresa que já está fazendo, ou seja, já está envolvida no processo, já está respondendo o nosso formulário, a nossa pesquisa desenvolvida em parceria com a Dom Cabral, essa empresa que já está, né, num momento de evolução um pouco mais legal. E aí a gente tem, provavelmente, alguma coisa relacionada a ouro, a empresa já está pronta, madura, pode entrar para o portfólio da BlueSoft e ser comercializada, ou entrar para rodadas de negociação, participar de pitch, enfim. Né? O processo, todo mundo aqui sabe que tem etapas. Só que a proposta da vertical, desse grupo temático aqui, e também em sintonia com a ACAT, é de acelerar o processo, ajudando as empresas a entenderem quais são as dificuldades que eventualmente acabem surgindo. E por isso que surge esse evento chamado 90R10S. A ideia do evento é que, tá aí, 90R10S, é que o que acontece? Internacionalizar é perrengue. Como vocês viram aqui esse pessoal falando, internacionalizar não é fácil, é difícil, é caro quando a gente erra. E, basicamente, 90% do processo é resiliência e 10% é um pouco de sorte. E vocês que estão assistindo esse conteúdo têm mais sorte do que aqueles que a gente acabou de ver.
Então, agora, nessa segunda e última etapa, como eu prometi no início, a gente vai conversar um pouquinho mais e trazer aqui para vocês, todo mundo de novo, e aí a Lívia e o Henrique e eu, a gente vai comentar sobre algumas coisinhas relacionadas a esse processo que a gente está ensejando um namoro, e aí, quem sabe, as contribuições do Rafa, do João e do Antônio podem contribuir e a gente faz um arremate. Então, vamos chamar o pessoal de volta. Voltando, Rafa, Antônio, Lívia, João. Esse negócio de sair da sala, voltar para a sala. Ficando cansado, Luiz. É bom tu sempre estar com, né? Não vai fazer aquelas coisas não, cara. Lívia, diga lá, como é que você vê essa proposta que a gente aqui de Blumenau chamou vocês, da Dom Cabral, e até rimou, para ajudar nesse processo de entender melhor essa nossa situação de empresa de tecnologia? Então, Luiz, acho que como a gente viu com a experiência que todos trouxeram, são muitos perrengues que a gente passa e não tem receita de bolo, né? Porque a gente tem, né, setores diferentes, cada país com sua situação diferente de legislação, de cultura, de economia, enfim. É uma infinidade que, se a gente pudesse falar assim, não, a receita é essa, o beabá é esse. Mas não é tão simples assim. É claro que, com base em tantas experiências que a gente conhece, que a gente acompanha, né, fica um pouco mais fácil de direcionar e de falar assim, olha, isso aqui tem que prestar atenção, a questão do idioma, o nome, né, questão da legislação, o que a empresa vai fazer de adaptação, porque tem coisas básicas que a gente vê muitas empresas, né, tem o mesmo produto que vende aqui no Brasil, mas vende bem no Brasil, mas quem disse que vende bem no Brasil vai vender bem lá fora? Né, que tipo de adaptação, até aspectos técnicos, mas aspectos de comunicação mercadológica, de promoção, de distribuição, enfim, é uma infinidade enorme de aspectos-chave para esse processo que podem ajudar as empresas a passar por isso de uma forma mais tranquila, minimizar um pouco essa chance de fracasso. É claro que erros vão acontecer, né? A gente já falou aqui o tanto que é importante também errar rápido, aprender, consertar, mas tem algo que a gente pode aprender com a experiência de outras empresas que já erraram naquilo, que é o que a gente está fazendo aqui nesse bate-papo, e é o que a gente vem fazendo também no trabalho lá do Núcleo de Negócios Internacionais, da Fundação Dom Cabral. A gente corta um pouco, né, esse dispêndio enorme de energia, de tempo e de até recurso financeiro também, que a gente vê as empresas gastando aí, sem ter o retorno que queriam. Então, a nossa ideia, que a gente gostaria de desenvolver em conjunto com a Bluesoft, temos trabalhado aí muito próximos para poder oferecer isso para todas as empresas, é de que a gente possa praticamente, né, dar um pouco mais a mão e falar assim, em que grau vocês estão nesse processo de internacionalização, como que vocês já, né, o que já foi alcançado, o que ainda falta ser. Então, essa ideia que o Luiz falou, né, dos selos, é uma ideia da gente, a partir de alguns aspectos que a gente trabalha, que eu vou mostrar aqui, entender um pouco o quão desenvolvidas as empresas já estão e o que mais elas ainda precisam fazer no seu processo de internacionalização, considerando o objetivo de cada uma. Nem todas querem ir, muitas miram os Estados Unidos, sim, mas nem todas. Algumas estão mirando a América Latina, nem todas são desenvolvedoras de software, qual que é exatamente o produto, quais são as particularidades desse produto ou serviço, o que precisa ser observado, né? Então, se eu puder compartilhar aqui, rapidamente, o que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver?
Sim. Esse é o modelo de criação de valor internacional, que é o modelo que nós utilizamos na Fundação Dom Cabral como a base para todos os programas, para todo esse acompanhamento que a gente faz com as empresas, ano a ano, do seu processo de internacionalização. Então, são 5 dimensões macro: proposta de valor, modelo de negócios, modelo organizacional, talentos e liderança e gestão de stakeholders. Não vou aprofundar, né, agora, mas cada uma dessas dimensões tem subdimensões em que a gente olha e fala assim: o que é chave para a empresa definir o modelo de negócio dela no exterior? Né, ela já fez isso, não fez, olhou para a questão, né, da modalidade de entrada, olhou para a questão de investimento, da capacidade de investimento, né, na proposta de valor, por exemplo, olhou para as adaptações necessárias, e por aí vai. Hoje a gente falou muito de talentos e liderança, né, que é exatamente essa questão, assim, não só do idioma, né, mas a questão do impacto da cultura. Tem outros aspectos também que são cruciais, que estão relacionados, por exemplo, a quem que vai liderar esse projeto de internacionalização, né? Nem todas as empresas têm 32 sócios, igual algumas aí têm. E algumas, né, quem está levando isso à frente tem uma pessoa para poder levar, essa pessoa que vai, né, se mudar ou não vai precisar se mudar. Então, assim, como capacitar a equipe, uma série de fatores em que nós temos, então, acompanhado as empresas e, por isso, traçado métricas para poder ajudá-las nesse processo. Então, a nossa ideia é o quê? É ter um instrumento em que a gente possa, que as empresas possam responder, para a gente ter esse panorama. O que está bem desenvolvido, quais são os gaps, né? Esse é o nosso diagnóstico de criação de valor internacional, mas focado em empresas de tecnologia. Né? A gente que existem outros instrumentos aí, esses, né, de preenchimento mais geral, e a ideia é a gente trazer isso para a realidade das empresas, construir isso junto com a BlueSoft, dentro dessa realidade, para que a gente possa, de uma forma mais assertiva, apoiar e oferecer algumas ferramentas para vocês traçarem os próximos passos de internacionalização, traçarem ações. Então, a primeira proposta seria a gente desenvolver isso em conjunto e oferecer para as empresas, trabalhar com as empresas em cima desses resultados e traçar um plano, traçar uma meta e acompanhar esse processo ao longo de alguns meses para poder aumentar as chances de sucesso. Então, em linhas gerais é isso. Eu acabei respondendo para entender melhor o que a Fundação Dom Cabral vinha a contribuir nesse nosso grupo temático, e entendi que aquele questionário para quando vocês fazem análise de trajetórias, né, Lívia? A gente ainda teria que ser toda uma customização daquele instrumento para que a gente tivesse um atendimento mais específico das necessidades específicas das empresas de tecnologia. Porém, quando eu fui respondendo, isso lá foi meio que uma anamnese para eu entender o processo de internacionalizar, né? O caminho da receita de bolo, lá não existe a receita ideal para cada empresa, mas existe uma transferência de tecnologia, de know-how, que, pelo simples processo de responder e contribuir para essa análise, a empresa ou aquela equipe que responder vai acabar assimilando esse conteúdo, né? Acho que o Rafa e o Henrique têm contribuições. Vamos lá, Henrique, pode ser o próximo, quem sabe? Sobre a pode ser Sim, o que eu gostei dessa ideia que tu e a Lívia desenharam e BlueSoft no meio, tá todo mundo construindo, é porque a gente vai poder, quem sabe, ter uma visão de, tipo, uma print de como é que tá a empresa, né? Tá na hora do internacionalizar, ou, para quem não sabe, BlueSoft, a CAT, é muito procurada por fora do Brasil. Os caras não vão vir aqui para o Brasil e ficar indo empresa por empresa, eles vão nas associações e dizem, e aí, quem é que pode me ajudar nesse tema, naquele tema? E
e vocês não têm... Eu estou só há 4 anos como associativista, né, como a pessoa voluntário aí, e nesses 4 anos já passou tanta oportunidade e a gente cansa de mandar as mesmas empresas, sabe? Cara, vai nessa. E se a gente conseguir ter esse cenário bem desenhado de quem é que tem um grau, ou quem é que está pensando aí, quem é que tem X pessoas que falam a língua, quem é que... Cara, vai mudar, acho que o cenário para Santa Catarina, porque a gente está querendo vender para o mundo, a gente não quer vender para nós mesmos aqui, já cansou, né? Todo mundo já se conhece, a gente quer vender para o mundo. E fazer isso, esse modelo que está sendo construído aqui, de que seja selo, que seja nível, que seja lista, mas que a gente possa olhar para dentro até da minha empresa e dizer assim, cara, pô, que massa, eu tô mal nisso, eu tenho que melhorar naquilo e eu posso entregar isso, sabe? A gente hoje só faz isso a nível de mercado, de pitch, mas para olhar para fora a gente acha que é a mesma coisa, né? Vamos levar para fora. Então, eu tô adorando essa vinda da Lívia aí para brainstorming, trocar ideia, resolver esse tipo de coisa, porque eu vejo Santa Catarina daqui a uns 3, 4 anos muito diferente do que o cenário que a gente tá vendo hoje, né? Então, vai ser muito bom. Vamos separar definitivamente aí o estado de Santa Catarina do Brasil, vamos cortar em cima e embaixo. Não, mas é isso, eu acho que tem todo sentido, até como o João fala, né? Eu acho que, pô, a internacionalização ali é uma puta de uma experiência e de algo que é relevante aí, de interesse de muita gente, né? Pô, ele levantou a mão e disse, cara, a hora que for internacionalizar, conta comigo, eu quero, né? Então eu acho que tem, como o João, como muita gente teria muito interesse. E às vezes a gente nem sabe pô, a própria Colômbia, né, tá em busca desesperada por tecnologia e inovação, né, e a gente não sabe disso, né, então acho que é muito legal essa iniciativa da Bluesoft. Eu também sou muito jovem aqui na Bluesoft, a convite do Henrique, e até falando com o Luiz, falei, cara, tô até em Nova York agora em fevereiro, e às vezes criar missões não só para os Estados Unidos, como na própria América Latina aí é muito importante. É muito importante a gente poder abrir as portas aí do Brasil e de outros países, né, criar missões principalmente, né, poxa, lá em Nova York, cada 300 metros tem alguém fazendo alguma coisa, né, como São Paulo, né, o metro quadrado ali é trilionário, então acho que é muito importante a gente poder beber um pouco dessa água aí internacional. E uma vez a gente conversou, Rafa, e assim, eu estava falando sobre o que a gente vai fazer. Aliás, com a data de hoje, com o lançamento da proposta, o 90R10S, efetivamente trazer a público a proposta, certo? Está aqui, está registrado, todo mundo vai poder ver isso depois. A ideia do processo de internacionalização é entender que a gente cria pontes. Como que cria ponte? Começa do meio ou começa das cabeceiras, né? Eu sempre faço essa analogia que a gente tem que começar aqui no nosso cluster, aqui na nossa região, mas a gente também precisa fazer as missões, né? E fazer uma conversa, quem sabe, no Vale do Silício. E numa conversa um dia contigo, num café, você falou, talvez não seja Nova York, o Vale do Silício. Quem sabe é Nova York, ou quem sabe sei lá, algum lugar na América Central, né? E ter essa possibilidade de foco distinto é bem importante. Eu falo isso porque, putz, né, até como eu, né, todo mundo olha muito para São Francisco, né, eu também sou um cara que olha muito para São Francisco, mas, putz, Nova York está lá praticamente desabitado entre aspas, né, mas, poxa, é um cluster gigantesco, é uma cidade no mundo que está praticamente representada pelas maiores empresas do planeta, estão lá, e ávidas, assim, por tecnologia e inovação. E o Brasil, querendo ou não querendo, é uma fábrica de inovação, né? A gente talvez nem se reconheça dessa forma. E, cara, mais uma vez, eu me coloco à disposição, vou estar lá, finalzinho de fevereiro, né, em Nova York, e abro as portas, óbvio, daquilo que eu conheço, ou, né, e podemos conhecer juntos aí para criar missões, não só em Nova York, como em São Francisco também. Fazemos um apanhado, aí a gente freta um ônibus da Executivo, né, Henrique? Fechou. Bluesoft do lado. Isso, marmitas. Lívia, o que você acha dessa nossa loucura? Acho ótima ideia. Eu acho que Estados Unidos é um passo importante, mas eu olharia para o resto do mundo também, né? Tem polos aí interessantes. Israel está se destacando, né? Como você tive uma experiência muito legal na China. Onde nós estamos agora.
abrimos uma unidade da Quality na China, em Shenzhen. Que massa. Então, cara, é uma oportunidade e tanto lá, porque eles estão investindo em tudo, né? Estão reconstruindo tudo o tempo todo, né? Tá avançando muito rápido, a economia gira numa velocidade que como a gente não conhece, né? Então tem oportunidade pra caramba. Tem as dificuldades, falar de dificuldade cultural, América Latina é fácil, né? Aponta para a China agora. É um país jovem, né? Tá desde 2000 só que o civil pôde ter muitas coisas na China. Então tu vai lá, os caras estão andando com o carro ainda em cima da calçada, né? Não sabe nem dirigir direito, então. Mas é um país que avança demais, né? Principalmente o mercado interno está crescendo absurdamente na China. Agora, é interessante. Tem muitas empresas brasileiras que já foram também. Então, conectar com essas empresas, né, aprender um pouco com o que elas já passaram, para já chegar num outro patamar, né, e conectar com os polos de tecnologia nesses locais, né? Isso é uma coisa que vocês trazem, né? A Cabral acaba, vamos lá, a empresa ela entra pro inbound marketing que a gente está tentando empurrar o pessoal, né? A gente empurra as empresas a participar da nossa loucura. E aí, o que ela ganha? O que ela passaria a ter? A participar de experiências de sucesso e também as que não são de tanto sucesso, que está aí dentro do teu escopo, né, Lívia? A gente está vendo que, assim, né, aprender uns com os outros e fazer os contatos certos, né, estar nas redes certas nesses locais é crucial para poder se internacionalizar, né? Porque não adianta a empresa chegar lá, que seja o Vale do Silício, mas chega lá sem ter nenhum contato, né? Começa do zero. Então, nessas missões, o que a gente pretende também é conectar as empresas com outros players que podem se tornar parceiros de negócio, que podem se tornar clientes, fornecedores, e promover também troca de experiência entre empresas que já foram, sejam elas brasileiras ou não, acho que é interessante trazer a experiência de brasileiros, né? Mas não necessariamente precisa ser só aprender com as brasileiras, mas conectar com outras empresas. Acho que isso é um aspecto chave aí também para a internacionalização. Vai, Henrique. Não, só para falar que ao contrário também é verdade. A Bluesoft, falando de Bluesoft, que a gente é aqui local, a gente está organizando os Tour Techs, ou seja, tá vindo gente de fora de Santa Catarina que ainda não conheceu o que essas cidades aí, Floripa, Joinville, tem que o pessoal vem para cá. E nós temos um head na Bluesoft que está organizando. Era para ter a primeira turma agora em março, né? Não teve por causa de Covid, obviamente, mas tá tendo procura de fora para, cara, a gente quer conhecer esse ecossistema. Então tu imagina assim, a gente quer ir para fora, não quer ficar lá batendo porta em porta, porque todo mundo sabe que quem já foi ali para o Vale do Silício não é só chegar no Google, achar que vai entrar, no Facebook achar que vai entrar. Tu vê a plaquinha, mas conhecer de verdade tu tem que ir com um grupo. Tem agora gente que faz isso oficial lá, né? Mas a gente tá montando a mesma coisa aqui para Santa Catarina, então quem tiver afim, Bluesoft é bem parceira nisso, é só mandar e-mail lá que eles estão organizando essas turmas, tá? Que legal, que legal. E como é que faz para se conectar? É só entrar no site da Bluesoft? Entra no site, manda e-mail para contato@bluesoft.org.br perguntando quando é a próxima turma. Obviamente a próxima turma é quando tiver liberado, né? Quando tiver tudo isso, o decreto tiver tudo redondinho, repensado, mas a gente já está com uma lista de 20 empresas que levantaram a mão e disseram, cara, pode vir aqui, que a gente vai mostrar laboratório, a gente vai mostrar o que o desenvolvimento faz, bem legal, o tour está bem bacana, assim, para investidores, para quem quer aprender, são 4 segmentos, assim, que podem vir, né, mas Brasil inteiro, fora do Brasil, e tá todo mundo convidado. I think there will be a few setbacks. English might be the one. Yeah. Né? Você vai ver que vai ser legal, as pessoas chegam, mas aí como é que fala com esses gringos? E, cara, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa logo. É muito importante que nós, todos que estamos aqui, possamos dar de volta para o sistema alguma coisa que as nossas gerações anteriores não conseguiram por alguma razão.
uma das coisas que eu acho sacanagem no Brasil, eu sempre falo isso, e assim, é porque o papo está nisso, sabe? Não é puxar a brasa para minha sardinha. Mas vamos lá, quem daqui conhece alguém que reprovou lá atrás, na escola, em língua inglesa? A língua inglesa, eu fui professor até fevereiro na universidade e antes eu dei aula em tudo que é lugar. Escola técnica, franquia, enfim. Eu sempre via a língua inglesa sendo sabe, aquele fiel da balança para reprovar o cara de vez. Ele já tinha ido mal em história, matemática, química, põe em inglês que ele reprova de vez. Mas só em inglês nunca reprovou. Quem aqui sabe de cabeça e sabe usar alguma forma, Bhaskara, por exemplo? Alguém sabe? Não, mas era em matemática que reprovava. Agora, língua inglesa que precisa, que é o que te dá o leite, né, paga as contas, não tem. Não tem. Então, a gente está num gap assim, gigantesco, e aí vem essa situação que o próprio Henrique enfrentou. A equipe dele não estava preparada, e aí só me dá 2 anos, que daí, daqui 2 anos a gente rapidinho já fala contigo. Né? Não existe isso. E eu estou vendo isso o tempo todo dentro das multinacionais. É uma grande surpresa negativa, no sentido de que quando a gente começa a trabalhar para empresas, né, fazer negócios com empresas, ajudar empresas grandes, multinacionais, a expectativa é de que todo mundo seja fluente e que seja um paraíso onde você entra na cancela, inclusive o guardinha já fala good morning. Não, isso não existe. Inclusive, pessoal, a conversa com os gestores de recursos humanos é a seguinte: a vaga ela é publicada nas redes sociais, LinkedIn, por aí afora, e não se exige idioma, porque não acha se pedir. E aí o que faz? As empresas colocam a pessoa por perfil, por capacidade de trabalho e capacita ela dentro da empresa. Então, cara, é muita coisa. Ô Luiz, um case de Blumenau, para quem conhece a T-System, gigante, né? A T-System, quando veio para Blumenau, eu estava metade da faculdade de computação, eu lembro que metade da turma foi trabalhar lá, metade da turma tentou trabalhar lá, né? Foi a frase, mas eles estavam dando preferência para quem sabia inglês e alemão. Depois eles procuravam ensinar computação. E foi incrível. Engraçado. O bate-papo que eu tenho nas lives da escola, da DP Idiomas, a gente traz pessoas que já ajudaram, por exemplo, o Leandro, que ajudou a Hering a ir para Dubai, Miami, enfim. E tem várias pessoas que vêm fazendo esse bate-papo, até porque o nosso foco, o nosso nicho, ele é mais voltado para essa área. E, efetivamente, o Leandro e várias pessoas com quem eu converso dizem assim, não deveria, até eu não deveria falar isso aqui, mas eu dou mais valor ao a certificação que eu tenho, a capacidade de me expressar num segundo idioma do que efetivamente o meu bacharelado ou algum tipo de graduação. Lívia, não escuta isso. Mas é verdade. Hoje você tem muito mais chance no mercado se você souber falar um segundo idioma muito bem ou razoavelmente bem do que você, né? Você é uma pessoa que teve uma carreira acadêmica esplendorosa, né? Eu sei porque eu fui até esse ano, durante 15 anos, professor na universidade. Muito bem, então fica aqui o meu beijo no coração de vocês, adorei te conhecer, João, Antônio, a Lívia, a gente já está tendo mais contato. Eu vou deixar aqui o convite para quem nos assistiu e teve condições de rir um pouco conosco, de mantenha a chama acesa nos nossos comentários aqui no Facebook. O site da BlueSoft, a gente tem hoje condições de fazer você que está nos vendo agora achar cada um desses e estreitar e tirar um pouco mais de dúvida, certo? Provavelmente a rede que a gente vai acabar fazendo isso vai ser o LinkedIn, certo? Então, fica a sugestão. Hoje, eu acho que só vamos ver aqui, tem o Antônio e o João, que, bom, acho que só eu e o Rafael fizemos o negócio de colocar arroba, né? Arroba, para mim, é DP Idiomas, é no Instagram, o Rafael também é no Instagram, Antônio, João, Lívia... LinkedIn e Instagram, meu. LinkedIn, Instagram e TikTok. Aí, ó, se vocês quiserem deixar registrado aqui, né, vocês conseguem mudar rapidinho ali embaixo, como e se você quer que alguém te ache, deixa aqui registrado, ou seja, no LinkedIn, ou no Instagram, ou no Facebook, como é que faz para achar.
Se não, depois você pode colocar nos comentários ali no Facebook. Dúvidas? Olha aí, ó, Lívia, no LinkedIn, é isso? No Instagram. LinkedIn, preferencialmente. LinkedIn, preferencialmente. H. Bilbao, beleza. LinkedIn também, show de bola. Muito bem, gente. Então, esse foi o primeiro 9010. Gostaria de agradecer vocês e, quando acabar essa quarentena, a gente poder fazer isso, quem sabe na CAT, o 9010 lá em Florianópolis, presencialmente, com direito a chopp depois do evento, né? A gente fazer e trocar muito mais histórias. Não que o online não seja legal. Alguém quer fazer um arremate final? Fica à vontade. Só agradecer, cara, como a Lívia fez e eu não fiz antes, agradecer o convite aí, a oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu gosto pra caramba de falar. Sempre bem-vindo. Bom, também. Agradecer o convite aí. Valeu, pessoal. Prazer. Valeu, Luiz Henrique. E Importante podem fomentar contar o comigo. mindset. Desculpa, atrasou aí, Antônio, foi mal. Fomentar a importância do mindset global aí das empresas de Blumenau e região. Tem muita competitividade para fazer, muita coisa boa para competir lá fora. Não é fácil, não é rápido, mas tem sim caminhos diversos e já vários exemplos de empresas brasileiras. Uma coisa que a gente aprendeu na RD também foi isso. Não olhar só para o Vale do Silício, mas olhar também aqui para o quintal de casa, que tem muita empresa fazendo chover e empresa que nasceu aqui no Brasil. Isso aí, obrigada a todos. E o que eu quero dizer para encerrar é nos vemos nessa iniciativa. Com certeza. Show de Com bola. certeza vai fazer diferença aí. Eu também só tenho a agradecer aí porque é time, né? Todo mundo aí fazendo muita coisa. A gente compara aí o João e o Antônio, que conhecem o ecossistema de Floripa, né? É fora de série, né? E a gente em Blumenau aqui tá fazendo. A gente copia tudo que é bom de vocês, a gente tá copiando, e a gente tá fazendo algumas coisas muito melhor. Então, tem coisa que a gente faz melhor, tem coisa que a gente faz pior. A ideia é essa troca de experiência. Então, nunca teve momento como esse na história. Eu acho que a gente está tendo essa sorte, sei lá o que é, que Joinville fala Rio do Sul. A Kátia ajuda muito, porque ela tem 14 polos, então é muito bom. Mas se a gente não tivesse aí fazendo a nossa parte, né, trocando ideia, gastando as nossas noites, etc., eu acho que nada ia mudar, ia continuar a mesma coisa. Então, obrigado a todo mundo. Luiz, valeu pela iniciativa. Então tá, gente. Abraço, nos vemos, vamos replicar Valeu. isso e até a próxima. Um abraço. Valeu. Vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês e aproveitar para falar sobre o processo de internacionalização que a gente está propondo. Vai ser um enorme prazer contar com vocês aqui nos nossos comentários. Vai ser muito legal se a gente tiver mais troca, né? Aproveitar e já que a gente está falando de lições aprendidas, por que você não faz o seu comentário aqui no Facebook, lá no LinkedIn da BlueSoft, no site da BlueSoft, você sabe nos achar. Temos aí o contato de todos eles e caso você queira saber um pouquinho mais, não deixe de visitar os nossos sites. Aproveitando aqui para deixar também o site da DP Idiomas, que é dpidiomas.com.br. Gente, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até mais.